Aqui eu estou, vou sair daqui, para que veja que eu não estou utilizando essa informação. Vamos ver a ver se ele é capaz. Eu já sabia que estava intermitente, porque tinha feito provas antes e já tinha visto que a conexão estava assim. Esse documento é menor, portanto não me deu problema. Se ele fosse um documento um pouquinho mais interessante que esse teste, não sei se esse aqui já tem importado. Não importá-lo. Ok, importou também. Vamos fechar agora aqui a nossa janela. Se quero, venho aqui, vou ao Documents e tenho aqui os documentos que eu acabei de importar. Posso abrir um deles, por exemplo, o Alfresco Madrid Meetup. Me abre aqui. Agora, se volto aqui, o exemplo de apagar um documento remoto, também posso fazer, se não me der erro. Eles já sabem a contrassenha, portanto já entra, já tem um ticket de sessão. Vamos apagar aqui um documento qualquer, vamos pegar este, por exemplo. Ok, já não tenho o documento no meu Google Docs. Se quiséssemos ver exatamente como isso está feito, pelo menos por alto, não vou entrar demasiado em detalhe. Só tive que saber um pouco de UI. Utilizo o framework ZK, que eu gosto e faço as coisas rápidas nele. Podemos integrar o mesmo plugin, se quiséssemos, por exemplo, no cliente clássico Java Server Faces da Alfresco, utilizando um wizard simples em lugar da janela modal. Nesse caso ficaria, portanto, nessa zona, costuma estar aqui desse lado do Alfresco. A integração com o Alfresco Share, eu fiz com WebScripts. Portanto, eu simplesmente utilizo um WebScript que eu fiz, que é muito simples, que basicamente recebe o nome do usuário, que só pode ser executado com os permissos de administrador, e devolve um ticket de sessão para esse nome, para esse usuário. Como eu não sei a contrassenha do usuário, desde o meu plugin, mas sei o nome do usuário porque está na sessão, e tenho configurado o meu plugin, o administrador. Nesse caso, eu consigo buscar o ticket de sessão para esse usuário. E não utilizamos Surf, nem Java Server Faces, nada disso, utilizamos ATK. Para tecnologias não Java, também seria possível, a ideia seria a mesma, mas como nós não temos nome de usuário sequer, porque não poderíamos compartilhar a sessão, teríamos que eventualmente confiar num sistema de autenticação única externa ou algo pelo estilo. Mas de todas as formas, não somos obrigados a utilizar Surf. A mudança que eu fiz aqui no ficheiro FreeMarker do Alfresco, é essa que está à vista. Eu simplesmente pus uma funçãozinha JavaScript, UI, que abre a minha janela modal e chama a minha aplicação dentro de um frame, no mesmo sítio, ou seja, se vem, eu estou aproveitando a mesma aplicação web. Share /index.zoo, é a mesma aplicação web, está feita em Java, o que passa aqui não utiliza o framework Surf. E aqui é o exemplo da minha aplicação atacada, as coisas que está a fazer, né? Ele consulta na sessão o correio do usuário, o e-mail, ademais pede a ticket de sessão, passando o usuário e a contrassenha do administrador. E depois tem as funções de Google, que isso já saltamos. A app que eu utilizo para subir o documento, desde Google para o meu Alfresco, é de SEMES. Se vem do lado direito, eu estou chamando um serviço app, que pertence, se vão ao Alfresco Service Index, vem a lista de REST de SEMES de Alfresco, inclui esse serviço, que é o que eu estou a utilizar para subir o documento em Alfresco. Portanto, podemos integrar, estender os clientes de Java Server Faces ou de Share do Alfresco sem saber nem Surf, nem Java Server Faces, simplesmente utilizando a nossa própria tecnologia, seja ela qual for. Portanto, não é desculpa nunca que nós não sabamos como estender Alfresco. Podemos sempre estender o próprio produto original com a tecnologia que nós queiramos e, se queremos, temos uma vantagem quando fazemos dessa forma em comparação a quando utilizamos a tecnologia original do Alfresco. Há uma vantagem importante. É que essa aplicação Google que eu fiz, eu podia agora isolá-la como uma aplicação externa, podia pô-la em Life Array, ou podia trabalhar externamente e funcionaria igual. Eu não dependo da tecnologia do Alfresco, a não ser no ponto de consultar o ticket de sessão e subir o documento. É uma vantagem importante. O meu plugin, de alguma forma, se libertou do Alfresco
e ganhas valor adicional com isso. Portanto, e integras igual. Portanto, finalmente, a pergunta de Alfresco Web Clients ou não, utilizar ou não os Web Clients da Alfresco originais, se reduz basicamente às 3 primeiras questões. Porque as 3 últimas deixam de ser razão. Podemos utilizar os Web Clients da Alfresco mesmo sem saber Java Server Faces, mesmo sem saber Surf, ou mesmo só sabendo PHP. Agora aqui, portanto, falar um pouco dos web scripts de Alfresco. Tudo isso se basa um pouco na API REST da Alfresco. Portanto, a API REST da Alfresco é provavelmente, na minha opinião, e aquilo que nós podemos criar da API REST da Alfresco, o ponto mais forte de Alfresco, do ponto de vista dos programadores que querem estender Alfresco. É muito rápido de desenvolver. Se não te pões as coisas mais complicadas, não tens nem que saber Java. Basta saber JavaScript e FreeMarker. Se queres, depois podes meter-te a estender o cliente original da Alfresco com wizards, com actions e tudo isso. Mas se utilizas a tecnologia e a ideia que eu mostrei, podes inclusive saltar isso e utilizar diretamente os serviços web scripts da Alfresco. Podemos integrar os mesmos plugins que vamos criar em portais, etc. Tudo isso baseando-se nos web scripts da Alfresco. O share está baseado nos web scripts da Alfresco. Portanto, basicamente, quando nós estamos criando nossa solução baseada em Alfresco e tomamos a decisão se vamos utilizar o web client da Alfresco original ou não, nos distribuímos mais ou menos nesse quadrante. Num quadrante temos muitas funcionalidades novas, no outro quadrante temos brinquedos, isso daqui provavelmente não entra no nosso caso, são experiências, estamos numa fase de demo, prototipo, não sabemos muito bem onde vamos chegar. Depois temos muitas funcionalidades da Alfresco, que vamos querer aproveitar. Nesse caso, provavelmente, vamos querer utilizar o cliente original da Alfresco. E no outro caso verde, dá muitas funcionalidades novas. Aqui, portanto, provavelmente, se as muitas funcionalidades novas não aproveitam as funcionalidades originais da Alfresco, vamos criar o nosso próprio web client. Portanto, para quem não saiba, para quem tem essa dúvida se utiliza o web client original da Alfresco ou não, essa ideia base é fundamental, obviamente. Se não vais utilizar muita da coisa que tem um gestor documental ou um gestor de colaboração original, provavelmente não necessitas desse web client. Podes utilizar a tua própria tecnologia e vais atacar via SOA, via web scripts, Alfresco. Isso é muito rápido de fazer em Alfresco e vai facilitar a tua própria vida. No caso em que se aproveitas muita tecnologia da Alfresco, que é o caso cinzento da direita, aí fica um pouco na mão do cliente e dos programadores a decisão. Em primeiro lugar do cliente, como sempre. Em segundo lugar dos programadores. Portanto, se os programadores que temos se dão bem com a tecnologia Alfresco, estendem bem a tecnologia Alfresco, podem optar por estender Alfresco. Se não, se o que gostam de PHP ou ASP.NET, nós temos um cliente em que há 2 tipos de programadores que ele tem, basicamente. Tem uma parte que é Java e outra parte que é .NET. Nós o que fizemos foi, inicialmente, trabalhamos na implementação de Alfresco com a gente de Java. Com a gente de Java ensinamos ele a trabalhar com Alfresco, montávamos ele a trabalhar em SOA, web scripts, tudo isso. Criamos uma série de livrarias em colaboração com eles, que facilitavam a vida deles na programação de cliente. E depois, finalmente, pusemos mão nas pessoas de .NET. E com eles o que fizemos foi traduzir parte dessas livrarias que lhes interessavam. E eles atacam Alfresco via web clients, e para eles é igual. Não, é Java, mas isso não lhes importa. Eles atacam diretamente Alfresco. Tentamos, a partir da versão 3, atacar sempre com semis. E algumas coisas que semis não cobre, ou é mais fácil, mais rápido, programar a parte de Java no servidor da Alfresco do que fazer mais que uma chamada eventual de semis. E, portanto, fica um pouco nessa zona cinzenta a decisão